fotografia. Mostra a fotografia disso pra ficar aqui, que é mais bonito o fundo. Gente, espero não gaguejar muito, estou muito emocionado de estar aqui, estou muito nervoso também. É mais fácil estar atrás das câmeras, né, do que na frente. Então, qualquer coisa, vocês me desculpem as gaguejadas, ou se eu passar mal e der algum branco. Quero agradecer primeiro a toda a organização do festival, a curadoria, todo o pessoal da produção. É a primeira vez que eu estou vindo nesse festival e estou muito feliz de estar aqui, vendo o trabalho incrível que vocês fazem. Então, parabéns para vocês, realmente. Quero agradecer também a minha família, que parte dela está aqui presente, ficou com vergonha, não quis subir no palco. Tem só essa aqui que é uma das nossas queridas, não dá nem para chamar de personagem, mas uma das pessoas que está no filme, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Quero agradecer também toda a minha equipe. A maior parte dela, infelizmente, não pode estar aqui, né? Porque nós somos do Rio Grande do Sul, que é bem longe. Mas a gente tem aqui o Vicente Moreno, que é montador, mais do que montador, meu grande amigo, meu grande parceiro. Eu não tenho nem palavras para te agradecer pela tua participação nesse filme. Sabem que ele não seria possível sem ti. E eu só quero te agradecer por tu dar um pouquinho do teu talento para a gente poder estar aqui hoje. Desculpa, gente, estou emocionado. Enfim. E o Gustavo, mais com a tua participação no filme, a tua participação na minha vida. Gente, foi uma longa estrada até chegar aqui, mas o filme está fazendo uma carreira muito bonita. Ele está finalmente conseguindo chegar nas pessoas. E isso é mais do que eu poderia sonhar. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante de ser dita, que é que esse filme só foi possível porque ele teve apoio de incentivo público, né? A gente está vivendo um tempo muito difícil para a cultura e para a educação. A gente está vivendo uma retomada do fascismo, uma volta para o conservadorismo. Enfim, eu não preciso, né, repetir tudo que todos que estão aqui já sabem muito bem. Mas o cinema brasileiro é forte, o cinema brasileiro é maravilhoso. Vocês podem ver com os filmes incríveis que a gente tem assistido aqui. E o mundo quer ver o cinema brasileiro. Só que para ele ser visto, ele precisa de políticas públicas para poder ser feito, né? Então, enfim, fora Bolsonaro, fora essa corja toda que está aí. E é isso, espero que vocês gostem do filme. Acho que o meu maior desejo com ele é conseguir me conectar com as pessoas. E, enfim, uma das coisas super importantes, né? Aqui, na verdade, é a primeira vez que o filme está sendo exibido no Brasil. E que bom que ele está sendo exibido presencialmente, mas isso faz toda a diferença. Ele já foi visto muito virtualmente. Mas esse contato com vocês é uma coisa que não tem preço. Então, quero agradecer também a presença de todo mundo aqui. E dizer que se alguém quiser comentar qualquer coisa, dizer que amou o filme, dizer que detestou o filme, que eu não devo nunca mais fazer nada de cinema na vida, que eu se sentir tocado ou não, pode me contatar através das redes sociais, Bruno G. Barreto. Fiquem à vontade, eu realmente adoro receber qualquer tipo de feedback positivo ou negativo. E Beatriz, muito obrigado por fazer parte também da minha vida e por estar disponível para mostrar um pouquinho da nossa vida junto nessa obra. Obrigada, Bruno, sua equipe. Obrigado. Oi, gente, estamos aqui no 31º Cine Ceará, já de alguns que eu frequento, hoje com o diretor Bruno Goulart Barreto, lá do Sul, né? Eu sou de Porto Alegre, na verdade eu sou nascido no interior do Rio Grande do Sul, perto da fronteira com o Uruguai. E hoje a gente assistiu 5 Casas, um filme documentário, um filme documental que fala um pouco da história do Bruno, muito mais, eu creio que seus olhos, seus ouvidos em outras histórias, né? E sem dúvida ao longo do filme eu fiquei muito emocionado, muito inspirado também a contar muitas histórias que de repente eu tinha só pra mim. E o que eu acho que me marcou muito no filme é que você deixou que as fotografias, né, contassem até o ponto de que essas
pessoas que você revelou da cidade se tornassem essas verdadeiras fotografias também. E primeiro eu fiquei um pouco curioso como é que algo que é tão próximo de ti hoje, tinham membros da tua família que creio que talvez tenham visto o filme pela primeira vez. Eu percebi a emoção de todos vocês e eu queria saber um pouco de ti, como é que é se deixar atravessar por essas histórias ok, eu quero fazer um filme disso. Então, na verdade, no começo isso não era um filme, né? Isso era algo que eu estava fazendo para mim, para eu lembrar das coisas, das imagens, das histórias, dos sons, dos cheiros da minha infância. A cidade onde eu nasci, infelizmente, como grande parte do Brasil, tem várias questões muito complexas. Ela é bastante racista, homofóbica, misógina, tem questões sociais bem complexas lá. Então, juntando isso com a morte dos meus pais pelo câncer que assola aquela região como uma praga, por causa dos agrotóxicos, né, que as pessoas colocam nas lavouras que cercam a cidade, quando eu saí de lá eu queria esquecer as coisas de lá. Eu não queria me lembrar de nada. Eu queria esquecer a dor da perda, do luto. Né? Você saiu com lá com quantos anos? Eu saí com 13 anos. Só que o que aconteceu? O tempo passou e eu fui me dando conta que eu estava de fato esquecendo as coisas de lá, mas eu estava esquecendo pedaços da minha própria história junto, né? Então me bateu um certo desespero e em função disso eu decidi voltar para registrar essas histórias e tentar reencontrar e recriar essas imagens de infância. E aí eu volto, me deparo com não só com essas imagens, com essas memórias, mas com a história dessas pessoas que foram de certa forma modelos para mim, exatamente por serem um pouco diferentes do resto da cidade, né? Por serem meio que outsiders nessa sociedade bastante, enfim, complexa e preconceituosa, né? E por isso surge a necessidade, eu acho, mais do que a vontade de fazer um filme, né? Não só para mostrar essa busca e essa recriação, mas também para dar voz para essas pessoas que nunca tiveram voz, né? Passaram por tantas coisas. Então, acho que é um pouco isso. Eu percebi, né, que muito influente a força principalmente das mulheres, né, no filme. Eu acho que vemos, se não me engano, 2 homens, né, um deles gay, com uma sensibilidade diferente de um universo machista, né. Como foi essa escolha? Eu vejo também que você escolhe bem, assim, bem atravessado pelas memórias da sua mãe. Me conta um pouco de como é que isso se dá na tua história e mesmo que se reflete no filme. A minha mãe era uma grande centralizadora, né? Ela era uma mulher muito forte, muito atuante, tanto na comunidade quanto na família. Ela era, né, o que unia todos nós. E ela morreu alguns anos antes do meu pai. Então ela foi a primeira grande perda, né? Então acho que muito em função disso e de eu ser bem mais novo, mas alguns anos mais novo, né, nessa fase que é crucial de desenvolvimento, eu tinha menos memórias dela do que do meu pai, na verdade, né? Então, quando eu fui buscar essas memórias, eu tinha muito essa curiosidade de talvez tentar conhecê-la um pouco, não sei, eu conviver com ela de alguma forma, né, ter esse contato, essa relação da qual eu fui privado. Então acho que por isso se dá essa busca tão forte, que é um pouco mais centrada nesse personagem não, essa pessoa específica. Mas você pode falar um pouco de como foi também a relação com seu pai, se era algo distante ou se justifica mais nesse desejo de proximidade com ela? Não sei se você já chegou a ver uma peça de teatro do Matheus Nastergalli, e ele faz um tributo também a essa reminiscência de memórias que ele tem dos pais, né? A mãe faleceu também muito jovem. Sim, porque eu acho que é isso, assim, eu cheguei a conviver com meu pai até uma pré-adolescência, entende? Então realmente eu tenho a memória dele muito mais viva, muito mais presente. Eu tenho a sensação de que eu convivi com ele numa época em que eu estava mais desenvolvido, a ponto de poder conversar mais com ele, ter mais contato com ele, de fato. Com a minha mãe, não tanto. Eu era bem pequeno mesmo, quando eu tinha 8 anos.
Então eu me lembro de flashes, eu me lembro de um pouco do cheiro dela, mas são memórias muito mais imagéticas, subjetivas, enfim. Mas não sei, de repente, sabe que algumas pessoas já me perguntaram isso, assim, sentiram um pouco essa ausência do pai no filme. Quem sabe no próximo. Eu percebi também muito como a gente é convidado a esse olho do Bruno criança. Mas eu queria saber, eu vi muito o que as outras pessoas que te marcaram viram. E eu vi essas histórias. Se você pudesse dividir comigo um pouquinho, o que foi que você guarda daquele período? O que você viu naquele momento que você podia compartilhar? Porque eu sinto que eu estou muito nessas histórias dessas pessoas e você com um olhar de hoje, mas você naquele tempo. Então, eu acho que na verdade o filme inteiro é uma busca desse olhar infantil, é tentar encontrá-lo de alguma forma, né? Mas ao mesmo tempo é impossível, né? Assim como o filme é uma busca de memória, e buscar reter a memória é uma tarefa fadada ao fracasso em última instância, né? Por mais que eu tente recuperar um olhar infantil, por mais que eu tente solidificar e cristalizar essas memórias de alguma forma, é impossível, é como você tentar segurar a areia, ela vai escapar por entre os seus dedos, entende? Então, acho que é um pouco isso, assim. E uma coisa que me intrigou muito, com certeza é uma imagem muito forte, mas que me intrigou. Por que ou o cineasta ou o ser humano decidiu destruir ao final a casa? Eu acho que é um pouco isso. Não é que eu decidi destruir, né? Ela ia ser destruída de qualquer forma e eu utilizei isso no filme. Mas eu acho que é um pouco falar dessa impossibilidade de realmente de manter a memória, né? E eu não acho que isso é muito forte para muitas pessoas, mas eu não vejo isso como uma coisa negativa. Para mim, na verdade, foi bastante catártico fazer isso, né? Como uma forma de dizer, é isso mesmo que acontece, entende? É impossível manter, as coisas se apagam, as coisas se vão, e mais do que isso, elas se transformam em outras coisas, né? Nada é perene, mesmo uma casa, mesmo uma coisa que é tão sólida e feita de tijolos, ela é como o vento, ela se desfaz. Obrigado, viu? Obrigado pela atenção. Espero que você aproveite bem Fortaleza.